Sabe quando você vê um vídeo ou lê algum livro ou alguma mensagem que você sabe que foi para você, de alguma forma você sabe que precisava daquilo naquele momento? Foi o que aconteceu comigo lendo esse livro, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Se você tiver interesse de comprar esse livro, aqui embaixo tem um link. Em todos os meus vídeos tem o link desse livro aqui, para você ver o quão é importante para mim esse livro. Antes mesmo de eu ler ele, eu já conhecia a história do David Goggins e eu já tinha procurado esse livro e colocado o link aqui. Eu tenho esse livro desde o ano passado, mas eu não tinha muito ritmo de leitura até o ano passado. E esse ano, como quem me acompanha já sabe, eu me comprometi a ler um livro por mês durante esse ano. E espero que seja para minha vida inteira. E esse aqui eu decidi que fosse o primeiro, porque é uma história fantástica. Eu já sabia disso, mas como eu não lia com muita frequência, eu deixei para depois. Mas foi a melhor coisa que eu fiz já no começo desse ano. Para mim, assim, ele fala que ele é o cara mais casca-grossa do mundo e falam sobre isso sobre ele. E eu concordo. Talvez tenha alguém maior, não sei, mas eu concordo que esse livro é o mais casca-grossa que eu já li. É uma história fantástica mesmo. Por que eu digo isso? Porque ele era um cara que tinha 135 quilos, se eu não me engano, se sentiu derrotado, decidiu que iria mudar, e em 3 meses ele teve que emagrecer, se eu não me engano, foram 45 quilos para tentar fazer o teste para entrar na Marinha, né? Depois que ele fez o teste e passou perdendo todos esses quilos, ele lá dentro das Forças Armadas, ele conseguiu concluir 3 dos maiores desafios que tem dentro das Forças Armadas. Ele é o único ser humano do mundo que fez isso, tá? Então, para isso por si só já é fantástico. Aí ele é ultramaratonista, daquelas maratonas de mais de 100 milhas, 200 quilômetros, 260 quilômetros, não sei. E ele já fez mais de 60 dessas. Já fez, se eu não me engano, agora eu estou me confundindo com algumas outras informações que eu tenho, ele também já fez o Ultraman, né, que é aquele ultra desafio também. Ele bateu o recorde de barras fixas, o recorde está no Guinness, estava, que eu acho que bateram esse recorde esse ano passado, mas ele tinha um recorde de 40.030 barras em 17 horas. Ele passou por alguns problemas de saúde também, passou por algumas outras coisas. Então, é fantástico, ele faz coisas sobre-humanas mesmo, que qualquer ser humano normal não faria ou nem passaria pela cabeça fazer. Mas a questão aqui é maior do que isso, não é só sobre a parte física dele que vamos falar, é sobre tudo, principalmente a parte mental. Tá? Vocês vão entender no meio do vídeo o porquê que eu estou falando isso e o porquê da importância desse livro para mim e porquê parece que ele foi colocado nas minhas mãos no momento exato. E vamos deixar algo claro, esse livro não é sobre correr, não é sobre fazer vários desafios, não é sobre a barra fixa, não é sobre o corpo, é principalmente sobre a mente. É sobre o poder que a mente tem e o poder que a gente tem e não sabe. Durante a leitura, eu vi uma frase que me chamou muita atenção e eu grifei essa frase. Eu risquei lá no meu livro, tá aqui inclusive, deixa eu ver se eu acho, aqui na página 102. A única página do livro inteiro que está grifada. O livro inteirinho, não tem nenhuma página que eu grifei. E aí, depois de ler esse livro inteiro, eu cheguei no final, na última capa, e fui ler. Eu li a primeira frase que tem nessa parte e eu fui conferir. Era exatamente a frase que eu grifei. Exatamente a frase que eu grifei. E ela falou o seguinte: tudo na vida é um jogo mental. Sempre que somos tragados pelos dramas da vida, tanto os grandes quanto os pequenos, esquecemos que, por pior que a dor se torne, tudo que é ruim tem um fim. David Goggins. Entendeu? Por que isso é importante? Por mais que a gente passe por dificuldades, por mais que a gente esteja passando por algum momento difícil, tudo tem um fim. Claro que tem muita coisa que desespera a gente. Eu lembro de, em algumas situações, eu já ter pensado nisso e eu ter superado essa situação antiga que eu tive e eu passei por isso. E teve um fim aquela situação e sempre vai ter. Antes da gente continuar, eu gostaria de saber de você. Escreve aí embaixo. Você já teve aquele desafio que você achou que era impossível e que você conseguiu resolver? Puxa na sua mente aí alguma coisa que você achava que era impossível na época e hoje você vê como um problema que seria até fácil de resolver hoje, porque você evoluiu e superou alguma coisa. Escreve aí embaixo, eu quero saber também. A primeira coisa que esse livro deixa bem clara é a decisão, é o poder que a decisão tem sobre nós.
depois que você decide realmente algo e você sente aquilo, todo o seu corpo muda, toda a sua mente muda e tudo começa a mudar, pelo menos. É claro que tem que ser gradual, não é de uma hora para outra. Mas ele, no caso, foi um choque. Ele realmente foi de uma hora para outra, ele passou da água para o vinho de uma hora para outra. Depois que ele decidiu, ele só agiu em função daquilo. Ele decidiu que a partir daquele momento ele não ia negociar com ele mesmo. Ele não ia negociar com um cara de 135 quilos, se eu não me engano. Ele não ia negociar mais com esse cara de que ele tinha que ficar no sofá, de que ele tinha que tomar um milkshake, que ele tinha que viver aquela vida que ele estava vivendo, matando barata, que ele não tinha mais que negociar com ele mesmo, que ele tinha que mudar, que era uma obrigação para ele mudar. E aí ele tomou essa decisão olhando para o espelho, que ele fala que é o espelho da decisão, eu não lembro qual que é o nome que ele deu, mas ele olhou para ele mesmo e conversou com ele mesmo, e ele foi duro com ele mesmo olhando para o espelho. Ele entendeu que tudo na nossa vida é um jogo mental, que o nosso corpo cansa, que o nosso corpo quer parar, que o nosso corpo desiste, que o nosso corpo quer nos fazer desistir, mas ele aguenta mais. E a nossa mente, a partir do momento que a gente destrava uma parte, ele vai muito mais, ele vai além. Tanto que no livro ele fala que quando você está desistindo mesmo, quando você acha que acabou, quando você se sente já derrotado, seu corpo quer parar e você já está quase desistindo, esse é o seu 40% ainda. E você ainda tem 60% de gás, pelo menos, para se manter ali. Mas tem que passar dessa fase, exatamente daquele ponto que o seu corpo está fazendo de tudo para você parar. Quando você passar dessa fase, todos os 60% são mais fáceis. E o problema não é a mente fazer isso com a gente. A mente está tentando proteger o nosso corpo. O problema é a gente aceitar isso. Quando a gente aceita, a gente desiste. Quando você está querendo parar de fumar, eu sei porque eu já fiz isso. Quando você está querendo parar de fumar, você fala, ah, não, só mais um cigarrinho. Você passa 3 dias sem fumar, aquela loucura, você, ah, vou fumar só um cigarrinho, já fiquei 3 dias, eu consigo parar de novo. Aí essa negociação que você não pode ter. Inclusive foi essa negociação que eu não tive. Mas aí eu tive um planejamento, eu já falei sobre isso em outro vídeo também. Foi um planejamento que me fez parar. Teve outras coisas na minha vida que eu tomei uma decisão e eu fui lá e fiz, mas sem negociar com a mente, porque a mente vai falar: não, só mais hoje, só essa vez, só essa pizza, só esse sofá, só esse Netflix, vai ter sempre isso. Então, quando você tomar uma decisão realmente, você vai ter que aprender a não negociar mais com a sua mente. E você tem que saber que você deve mudar, mas também tem que saber que você tem que manter um equilíbrio na sua vida. Porque no caso dele, ele não teve equilíbrio, ele foi realmente com muita sede ao pote. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele foi excepcional durante a vida inteira dele. Foi durante mais de 20 anos, se eu não me engano, ele foi o auge do auge do auge do que um ser humano pode chegar. Só que ele não deu atenção para a saúde dele, ele teve problemas de saúde muito sérios. Ele não deu atenção para o convívio com as outras pessoas. Ele era tão focado em resultado que ele perdia o contato com outras pessoas, que ele era como se ele fosse só ele e ele mesmo. E ele mesmo fala sobre um arrependimento que ele tem na vida dele, que ele poderia ter pegado mais leve em relação a certas coisas. Não em relação à parte física dele, porque ele nunca fala que deveria ter pego mais leve, porque ele sabe que isso fez a diferença para ele. Mas em outros aspectos, ele sabe que cometeu alguns erros. Então, para não cometer os mesmos erros, a gente tem que tentar chegar no equilíbrio. Mas mesmo chegando no equilíbrio, a gente tem que tentar ser superior àquilo que nós somos. Paulo Musi, o médico, que falou que a gente fica querendo ser 10, sempre nota 10. Ele falou, a maioria das pessoas são 4. Se você for 5 ou 6 ou 7, você já é excepcional. Ele é 10, 11, 12, 13, 15, sei lá. Na escala de 0 a 10, ele é 20. Mas você não precisa ser 20. Você pode ser 8 e já vai ser excepcional perto do mundo de 4. Inclusive, você está em qual posição hoje? Eu posso dizer que eu estou na posição 4 hoje. Eu estou na média. Eu sou medíocre, ou mediano, como todo mundo. Sei que tenho mais capacidade, mas não estou fazendo nada por ela. E eu sei que eu posso fazer. E esse é meu objetivo. Tanto que quem já acompanha o canal já viu que nos meus vídeos, todos eles,
eu falo sobre esse assunto, que é uma melhoria contínua. E é o que eu quero para mim e que é o que eu espero para todos. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu posso te confirmar uma coisa. Posso te garantir e falar sobre você uma coisa. Não importa o desafio que você está passando hoje, mas você já teve desafios antigamente que achou que eram impossíveis e que conseguiu resolver. Você já teve situações que você achou que não iria passar e passou. Você já teve aquela parte de negociar com sua mente e vencer dela. Então, você pode fazer isso para tudo. Pode fazer para uma corrida, você pode fazer para uma competição, você pode fazer para uma prova, você pode fazer para a sua vida. Você pode sim se desafiar mais e chegar num ponto que você ainda não chegou. Porque quando você se desafiou, você era isso aqui para passar isso aqui. Aí você passou e se tornou isso aqui. Agora apareceu um outro que é um pouco maior. Você também tem que passar dele para se tornar um pouco mais. E assim você vai até todos os seus desafios serem simples, ou pelo menos mais fáceis. O último capítulo fala sobre a pergunta "e se?". Aí, hoje eu vi um vídeo, inclusive, relacionado a isso. Um rapaz perguntou assim: pensa naquela música favorita, na sua música favorita, né, no seu artista favorito. Pensa na música em si. Agora pensa que se esse cara tivesse, ou essa mulher, sei lá, tivesse desistido de ter feito essa música, você não teria escutado ela jamais, certo? E ela não seria a sua música favorita. Então esse "e se" é uma coisa que vai te martelar para o resto da vida. E pense em outra coisa também. Alguém pode estar se espelhando em você. Você pode ser o exemplo de alguém, esteja seguindo exatamente os seus passos por te admirar. Então, se você desistir agora, você vai fazer com que mais alguém desista. E aí vira aquele joguinho de dominó, um dominó derrubando o outro, porque você parou, fez outra pessoa parar, e alguém podia também estar se espelhando nessa outra pessoa e também parou. Então, seja um espelho de força para alguém, que essa pessoa também vai ser o espelho de força para outra pessoa. Como eu estou tentando fazer aqui, eu estou tentando fazer vídeos que ajude as pessoas a pelo menos raciocinar um pouco mais. Não que eu seja um gênio, não é isso. Mas a minha forma de pensar, eu acho que é um pouquinho diferente. Se eu consigo atingir pelo menos uma pessoa e fazer com que essa pessoa evolua a ponto de ser fantástica, eu fico muito feliz, tá? E a ponto até de me passar em intelecto, em atividade física ou tudo mais. Eu vou ficar feliz, porque esse é meu intuito, é fazer com que as pessoas evoluam também. E assim como eu estou tentando evoluir. Segue em frente, leia o livro para entender melhor o que eu estou querendo dizer, porque eu me atrapalho todo em palavras, vão aparecendo várias coisas na minha cabeça, vai uma atropelando a outra. Eu tenho pouco roteiro, eu escrevo uma coisa ou outra no celular aqui, né, só para eu tentar não me perder. Seja mais forte do que é, seja mais capaz mentalmente para que a sua vida mude. O livro não ensina ninguém a ser um super-humano. Ele está falando sobre a vida dele. Ele está falando sobre o que ele fez e sobre os seus desafios. Mas ele faz a gente parar para pensar sobre as nossas capacidades, né? Não estou querendo ser um Ultraman, nem querendo ser um ultramaratonista, não. Eu faço as minhas corridas de 5 quilômetros por dia, todos os dias, inclusive esse ano eu já fiz e vou continuar fazendo, porque também é um outro compromisso que eu também estou cumprindo. Olha só que legal. Eu coloquei alguns objetivos no começo do meu ano, que era uma leitura por um livro por mês, eu estou fazendo 4 quilômetros, que é o que eu estou fazendo esse mês de corrida, até me adaptar. A semana que vem agora eu já começo a 5 quilômetros de corrida, e eu vou levar isso até o final do ano, só 5 quilômetros, eu não preciso de mais que isso no momento. Todos os dias, faça chuva, faça sol. Estou fazendo o meu cursinho Duolingo, não é patrocinado esse vídeo, mas estou fazendo meu cursinho Duolingo de inglês, que é só para também me adaptar, para quem sabe depois entrar num curso de inglês de verdade. Hoje é dia 30, se eu não me engano, de janeiro, e eu estou cumprindo com tudo que eu prometi, com tudo que eu me comprometi no começo do ano. E assim será até o final dele. Então, vai também, se você precisa fazer uma lista também de coisas que você pretende fazer, faça. Quem sabe isso também pode te ajudar. E se você está passando por uma fase, sei lá, difícil ou de mudança, ou que você está precisando mudar, pensa, você vai olhar para o espelho e falar com você, vai ser sincero com você e falar tudo que precisa mudar realmente em você, ou vai ficar negociando com sua mente? Será que você vai chegar em 2027 e vai falar, porra, 2026 foi da hora demais, evolui muito,
ou vai ter aquela ideia do e se eu tivesse feito aquilo que eu me comprometi no começo do ano, será que eu estaria bem? Eu acho que melhor é a primeira opção, é fazer até se tornar bom, e não fazer com medo de errar. Então é isso, o livro é esse, Nada Pode Me Ferir, David Goggins. É um livro fantástico, fantástico mesmo, vale a pena ler. Não estou falando só por mim, não, estou falando que vale a pena para qualquer pessoa ler esse livro, porque vai te fazer pensar mais, vai te fazer evoluir e pelo menos vai ser uma ótima leitura, no final das contas. Se gostou, como eu disse, tem um link aqui embaixo do livro. Tem alguns links meus também, quem quiser me acompanhar mais sobre a rede social. Deixa um comentário aqui também. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que me ajuda bastante. Deixa seu like e vamos lá, bora para o próximo vídeo. Aqui em algum lugar tem um outro vídeo também que pode interessar para você, beleza? Dá uma olhada lá e até a próxima.